Contraplano está de volta. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Sônia Gabriel, a escritora, pesquisadora, autora dos 3 livros e o último livro, No Quintal da Bruxa. Sônia, vamos falar um pouco mais sobre as lendas. Aqui no intervalo, nosso cinegrafista estava tirando uma dúvida a respeito das histórias. Então, cada cidade, a história, por exemplo, da Mula Sem Cabeça, ela é contada diferente. Sim. As pessoas acabam colocando parte do seu cotidiano nessas histórias, né? Você não tem a mesma história contada da mesma maneira em todas as cidades. Não tem esse padrão. E isso é o que traz mais beleza, né? Mais encantamento. Então, você tem a história da mula sem cabeça numa cidade é uma pessoa, na outra cidade é outra, né? É alguém que se envolveu com o padre, a mãe rogou praga em alguma filha. Então, assim, existe um certo... O que a gente observa mais é que existe um padrão de como interpretar essas histórias. Então, por exemplo, a mula sem cabeça, ela tenta colocar um padrão de comportamento. Por que os pais falavam, né, para uma filha, olha, né, você vai virar mula sem cabeça, não pode namorar com sacerdote, não pode se envolver com padre, né? Tem todas essas histórias, que era uma maneira de você impedir que houvesse, né, um envolvimento, que trouxesse sofrimento para os filhos, que fosse desastroso. Como a porca e os leitões, também tem uma norma de comportamento inserida ali, né? A porca e os leitões é a lenda da mulher que, tendo filhos, sendo solteira, no 7º ou no 8º filho, ela morre e vira uma assombração. Porque cada um dos filhos que nasce, ela comete infanticídio. Ela mata as crianças. Uhum. Então vem aí uma norma de conduta, ou seja, por que ela vira uma assombração? Uma porca? Porque, se você for pensar 100, 150, 200 anos, né? Era o animal que eles consideravam imundo, sujo. E os leitõezinhos estão sempre andando atrás da porca. Então, aquela ideia de não admitir que uma mãe não esteja com seus filhos, né? Que ela não crie esses filhos. Porque na época também era muito difícil para uma mulher solteira ter filhos, né? Fora do matrimônio havia toda uma complicação moral para elas, né? Que a sociedade impunha. Então, são padrões de comportamento que os pais acabavam impondo para os seus filhos. Então, nas cidades, você vai encontrar, às vezes, é o seu vizinho. Uma história que é muito interessante é do lobisomem de São José do Barreiro. Eu fui procurar histórias lá e eu fui numa casa e a filha da senhora, né, dessa casa, queria que ela me contasse a história do lobisomem. Ela me contou todas que eu queria, menos a do lobisomem. E aí eu fui ficando intrigada com aquilo, né? Aí, a certa altura, a filha insistiu muito com ela, né? Conta do lobisomem para ela, né? Não posso, ele mora aqui do lado. Então, assim, né, tá lá, é um personagem que faz parte do cotidiano deles, é alguém que eles acreditam que se torna lobisomem, né, em algumas noites mais sugestivas da cidade. Então, você nunca vai encontrar a mesma história contada com os mesmos detalhes, sempre vai ter algo a mais, né. E uma curiosidade que você estava contando pra gente aqui é que a mula sem cabeça, na verdade, ela tem cabeça. Ela tem cabeça, né? A gente lembra da mula sem cabeça por conta daqueles desenhos que a professora dava na escola pra gente pintar, lembra? Que a mula vinha sem a cabeça, né? Mas se ela não tem cabeça, como é que ela solta fogo pelas ventas, né? E tem todas essas curiosidades. Então, na verdade, ela não é sem cabeça, literalmente. É uma descabeçada, né? Então, é uma lenda que surgiu, os pesquisadores acham que provavelmente na Espanha, né? Ainda tem outros que debatem isso, mas as mais antigas se encontram na Espanha, e é por conta dos padres que antigamente podiam se casar, depois, né, houve a proibição da igreja, já não podiam mais, e aí os pais tinham medo que as filhas se envolvessem com esses sacerdotes. É mula porque era o meio de transporte usado pelos padres, então era sem juízo, descabeçada, mas o povo é tão criativo que até nós já chegou sem a cabeça, literalmente, isso mesmo. E tem também o Saci, né, que a gente conhece o famoso Saci bonzinho, isso. Mas é que no início ele não era. Não, as histórias mais antigas a respeito de Saci, ele é um pequeno demônio. As pessoas tinham pavor dele, tinham medo. No livro Os Filhos do Medo, esse livro ele é um ícone do Vale do Paraíba, ele foi publicado nos anos 50 pela dona Ruth Guimarães. Ela fez um tratado mesmo sobre os diversos demônios. É muito bom esse livro, né? É uma raridade. E ela conta várias histórias de Saci, né? Da forma mais próxima possível, contada pelas pessoas lá no início do século XX. E ele é um capetinha.
Ele enlouquece as pessoas, ele assusta, tem que chamar o padre para benzer a casa, tem que fazer as orações, né, que eles tinham lá para expulsar ele do lugar, porque ele apavorava as famílias, né, levava as pessoas às vezes a cometer suicídio. Então esse Saci mais traquinas, né, esse Saci mais bonzinho, já é a nova roupagem que o século XX foi dando para ele, através de diversos autores, né, como o próprio Monteiro Lobato, o Ziraldo, Maurício de Souza, que depois foram transformando, né, a figura cada vez mais simpática. Mas na origem ele é realmente um demônio, né? Talvez deixando esses personagens mais simpáticos para ficar mais comercial, você acha que... Eu acredito que sim. A gente não pode esquecer que a nossa formação ela ainda é muito religiosa, né? O brasileiro ainda tem essa arraigado isso. Imagina lá no início do século XX, né? Que era muito maior. Não se podia, em algumas famílias, algumas senhoras já me contaram isso em algumas pesquisas, não se falava em Saci dentro de casa, né? Essas histórias eram contadas à boca miúda, no cantinho, né? E depois é que daí vai transformando, né? O personagem vai ficando mais simpático. Não tenho nada contra ele mais simpático, mas as histórias mais interessantes são exatamente as mais antigas, né? Que ele ainda está mais encapetado ainda. E por falar na Ruth Guimarães, nossa grande escritora aqui do Vale, ela foi uma grande inspiradora sua, né? Sem dúvida nenhuma. A Ruth, ela era uma pessoa extremamente acessível, aliás, como a família toda dela os filhos dela, né? Ela nasceu e faleceu em Cachoeira Paulista, na chácara, né, de Cachoeira Paulista, a casa da Dona Ruth Botelho. Chegou em Cachoeira, só falar onde é a casa da Dona Ruth Botelho, todo mundo sabe, né? Que é o sobrenome dela de casada. Foi a nossa maior inspiração. A gente tem que imaginar que uma mulher né, que nasceu no início do século XX, de uma família humilde, né, culta, uma família que valorizava a educação, mas uma família humilde, negra, foi uma das primeiras alunas da USP, formou-se em letras clássicas, tradutora de Balzac, tradutora de Dostoiévski, né, a gente tem aí obras deles que foram traduzidas por ela, uma grande jornalista, professora, que falava, né, muito bem o francês, traduzia. Nós temos estudos aí de literatura grega que foram, né, trazidos para nós por ela, a mitologia grega, livros a respeito disso. Uma obra vastíssima. Eu já perdi as contas de quantos livros a Ruth produziu, né, e, acima de tudo, uma pessoa muito humana. Dona Ruth era uma pessoa maravilhosa, membro da Academia Paulista de Letras, mas muito acessível. As nossas primeiras conversas foi por telefone, e nos últimos anos eu tive o privilégio de poder conviver bastante com ela, de andar muito pelo quintal, né, que é o famoso quintal da Dona Ruth, e por isso o nome do livro é No Quintal da Bruxa, né, que eu aprendi muito ali, indicações de leitura, de pesquisa. Vai fazer muita falta pra gente, não tenha dúvida disso. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas uns amigos na época da faculdade ainda, eles fizeram um trabalho com ela, uma reportagem, um documentário com ela, e eles ficaram meio sentidos com o falecimento dela. Ela foi nosso maior expoente literário, eu não tenho a menor dúvida disso. O romance de estreia dela foi apreciado por grandes autores, né? Antônio Cândido fez uma crítica totalmente favorável, um livro maravilhoso, chama-se Água Funda. Dá para a gente entender muito dessa nossa identidade vale paraibana a partir desse romance. Mas a Ruth sempre foi muito reservada. Dona Ruth gostava da chácara, né, apesar de viajar muito, de escrever muito, mas ali era o lugar que ela gostava de passar a maior parte do tempo e receber, né, as pessoas. Você nunca conseguia ter uma conversa inteira com ela sem ser interrompido, porque o tempo inteiro tinha gente chegando, escritores, pesquisadores, amigos, vizinhos, artistas, músicos. A vida dela. Totalmente. Ela estava sempre recebendo, porque sabia muito, né, e deixou muita coisa para a gente. E agora falando um pouquinho mais do livro, como que você fez a seleção das histórias para entrar no livro? No ano passado, em conversa com a editora dos livros, a editora Penalux, desses dois últimos livros, nós decidimos que iríamos fazer, então, organizar as crônicas que foram publicadas ao longo desses últimos 10 anos. E era muito material. E eu não quis fazer a seleção, eu entreguei para uma terceira pessoa, que é a poetisa Zenilda Lua, que é muito, né, conhecida também no Vale, é uma nossa joia rara de São José dos Campos, uma pessoa maravilhosa. E eu queria que alguém encontrasse um pouco de poesia no trabalho, porque uma das minhas frustrações é não ser poeta. Eu amo poesia, mas eu não nasci com esse talento, né?
Então eu pedi a ela que lesse esse material, que separasse para mim as crônicas que realmente tivessem um valor literário. Eram mais de 150 crônicas publicadas, né, em diversos jornais da região, e ela teve coragem de se debruçar sobre os meus rabiscos e ficou separando. A uma determinada hora, ela falou, olha, a gente tem 2 linhas de trabalho no seu trabalho, que talvez você não tenha se dado conta. Nós temos as crônicas que são mais intimistas, que é o seu olhar mesmo sobre o cotidiano, mas tem crônicas muito boas das viagens que você fez, né, ao longo desses anos no seu trabalho de pesquisa, né, nas pesquisas sobre os personagens históricos, sobre os personagens literários do Vale. E aí a gente tomou a decisão de fazer 2 livros, então, separados. Fizemos os Ventos Antigos, que são essas crônicas mais intimistas, né? E fizemos o No Quintal da Bruxa, que daí tem todos os personagens que eu fui conhecendo, os autores que eu conheci ao longo desses anos. Fala um pouco sobre a descabeçada, o Saci, né? Fala também sobre o lobisomem, mas aí de uma maneira um pouco mais aprofundada, não só contando essas histórias, mas tentando avaliar mesmo a influência dessas histórias no nosso cotidiano. E aí nasceram 2 livros. Eu confesso que o Ventos Antigos eu tive um pouco mais de ansiedade, porque as pessoas me conhecem por conta das pesquisas, né? Então, de repente, elas lerem algo que estava desnudando o meu olhar sobre a vida, o meu cotidiano, o dia a dia, né? Eu fiquei um pouco mais ansiosa, mas tive uma boa aceitação. E você lançou o 2º livro já logo depois do primeiro, Isso. né? Ventos Antigos foi em dezembro. E agora, em julho, durante, né, o simpósio de história, que é anual, todo ano acontece um simpósio de história do Vale, aqui no Vale do Paraíba. Cada ano é um tema e uma cidade diferente. Este ano foi em Cunha, o tema era História e Música. Foi um simpósio muito feliz. Aí eles me convidaram e a gente fez o lançamento do No Quintal da Bruxa lá, semana passada. Foi muito bom. Ah, legal. E ele tem quantas crônicas nesse livro? São 40 crônicas. Né? E abraçam desde as primeiras pesquisas a respeito do Mistérios do Vale, passando depois sobre um personagem que também eu fiz uma pesquisa, né? Sou coautora junto à escritora Rita Elisa Seda, sobre a história da Eugênia Sereno, que é uma escritora muito interessante aqui do Vale, que acabou caindo no ostracismo. Ela tem uma obra maravilhosa, que é um livro chamado O Pássaro da Escuridão, ganhou um jabuti na década de 60. Fora que ela está cercada de personagens históricos do integralismo, que ainda vai dar muito assunto aí para os historiadores, né, tentarem avaliar. E depois o João Batista de Melo Souza, que é um personagem que eu estou estudando agora, que é o irmão do Malba-Taã, que também é um personagem vale paraibano, escreveu muitos livros sobre o Vale do Paraíba, que a gente também já não tem tanto acesso mais, e eu estou adorando fazer, né? E a própria Ruth Guimarães, a poetisa Dirce Araújo, são vários personagens que compõem o livro, né? As caminhadas por todos eles ao longo do meu aprendizado. Tem alguma crônica que ficou de fora do livro, mas que você gosta muito dela, mas por algum motivo... Até mesmo por questão de espaço, né? De tamanho. Eu tenho várias crônicas, né? Que talvez eu gostaria que tivessem entrado, mas que não foi possível, né? Não tenha dúvida. Mas algumas das minhas crônicas preferidas no livro, principalmente no Ventos Antigos, e algumas que não estão aí, são a respeito daqui, de Jacareí. Porque eu passei uma parte importante da minha vida nessa cidade, né? Então, descia muito as ruas, ainda de paralelepípedo, a igreja matriz, né? O antigo coreto que tinha ali na matriz. Então, tem muitas delas que são a respeito daqui. Eu tenho um carinho mais especial por elas. Né? Ah, legal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Bom, Contraplano vai para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos falando hoje com a Sônia Gabriel, escritora, pesquisadora. Não saia daí, é um bate-papo bem legal. Como que foi passar a infância aqui em Jacareí para você? Acho que as memórias mais felizes que eu tenho da infância exatamente por isso mesmo, por ser daqui, né? Eu lembro dos meus pais, né?